Obrigado pela introdução, boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. Como de praxe, a gente começa a apresentação trazendo uma carta do gestor com alguns destaques, tanto macroeconômicos como relacionados ao fundo. E ao final desse slide eu vou aproveitar e vou responder duas perguntas que já foram colocadas no chat, uma do André e outra da Liane, que são, na minha opinião, a pergunta-chave que hoje gira em torno do fundo, portanto, queria gastar um pouquinho de tempo respondendo essas perguntas. Tá? Bom, o segundo trimestre de 2022 foi um trimestre ainda marcado por bastante volatilidade, aliás, a gente espera que continuemos assim no terceiro trimestre, muito em função das eleições presidenciais, mas o que a gente viu no segundo trimestre foi uma manutenção da tendência altista de PIB, né? A gente agora tem uma nova estimativa para 2022 na casa de 2% de crescimento. A inflação continuou surpreendendo negativamente, com pressões altistas, o que levou o Copom a realizar mais aumentos na taxa básica de juros, chegando ao patamar de 13,75% ao ano. Junto a isso, a gente teve algumas medidas capitaneadas pelo governo no sentido de reduzir o preço da gasolina e também da energia, que tem trazido um pouco mais de tranquilidade para o índice inflacionário agora no terceiro trimestre de 2022, mas que provavelmente vai fomentar uma aceleração da inflação no ano que vem, o que pode eventualmente significar uma manutenção do nível da taxa de juros num patamar mais alto ainda ao longo de 2023. A gente continua atento ao cenário macroeconômico, acho que os principais pontos que a gente permanece com bastante atenção são o aperto monetário nos países desenvolvidos, podendo trazer uma recessão mundial, a questão dos desdobramentos da guerra da Ucrânia e de tensões envolvendo China, Taiwan e Estados Unidos, a questão do Covid-19 e, eventualmente, a varíola dos macacos, que a gente não imagina que nos trará desafios, tal como a pandemia do Covid-19 trouxe, mas é um ponto de atenção para a gente estar sempre atento, sobretudo no business de hotelaria, que sofreu muito com a escassez de viagens durante a pandemia da Covid-19. A questão do cenário fiscal, que tem bastante a ver com a taxa de juros e, enfim, a evolução da dívida do país. E, por fim, a corrida presidencial, que eu já mencionei. A gente espera que os meses de setembro e outubro sejam de bastante volatilidade por conta da proximidade com a eleição. O fundo teve um bom trimestre, a gente teve um bom reaquecimento do setor hoteleiro, principalmente no setor de business travel. A gente, como mencionou no último call, teve meses de janeiro e fevereiro bastante ruins, mas desde março a gente vem numa ascendente e os 14 hotéis do fundo vêm crescendo consistentemente, de modo que o resultado do fundo também vem tendo uma boa resposta. No segundo trimestre, o RevPAR foi de quase R$207, o que representa um volumoso aumento de 58% em relação ao primeiro trimestre desse ano, já pós-pandemia, ainda que com a influência da Omicron nos primeiros meses. Mas o mais impressionante, talvez a melhor notícia, seja que a gente cresceu bastante também, um patamar de crescimento bem saudável em relação ao segundo trimestre de 2019, um período ainda pré-pandemia, quando o RevPAR foi de R$190. Portanto, um resultado bastante satisfatório no nível dos ativos. Em função disso, a gente voltou a distribuir dividendos, rendimentos para a cota sênior há alguns meses, sendo que a gente distribuiu 46 centavos no mês de junho, totalizando 91 centavos no segundo trimestre. No mês de julho, a gente não fala do mês de julho aqui nessa apresentação, que é referente ao segundo trimestre, mas a gente distribuiu um montante de 54 centavos, mostrando que a gente vem numa crescente desde a retomada de distribuição de dividendos da cota sênior. Por outro lado, dado o elevado saldo que a gente acumulou de juros acruados e não pagos da cota sênior durante a pandemia, a gente ainda não consegue viabilizar, está bem distante, inclusive, não consegue viabilizar o pagamento de dividendos da cota ordinária e tampouco da cota subordinada. Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui nesse parágrafo, antes de concluir esse slide, para justamente responder
algumas das perguntas que foram colocadas aqui no chat, tá? Principalmente em relação às perguntas envolvendo cota sênior. Eu vou fazer uma conta aproximada para ajudar, para ilustrar para vocês, mas hoje o nosso saldo devedor da cota sênior é de aproximadamente 205 milhões, tá? Isso é o valor do principal, que ainda não teve o início de sua amortização, somado aos juros acruados não pagos desde março de 2020, que foi quando começou a pandemia, né? Se você considerar que hoje o custo dessa cota sênior é de CDI mais 5% ao ano, e com o CDI num patamar de 13,75% ao ano, a gente está falando de um custo nominal anual de quase 19% ao ano, portanto, um pouquinho mais de 1,5% ao mês, ok? Ora, se a gente tem um custo de 1,5% ao mês, que incide sobre um saldo devedor superior a 205 milhões, aproximadamente, a gente está falando de um carrego mensal, de um serviço da dívida mensal superior a 3 milhões. E a despeito da recuperação que a gente vem tendo nos hotéis, a gente vai falar um pouquinho de resultado mais à frente, e a expectativa é que agora, no terceiro trimestre, a gente volte a ter um resultado bastante saudável, aí, acima de 2 milhões, 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 por mês, que é exatamente o resultado que a gente auferia pré-pandemia, portanto, a gente voltou a ter uma performance igual à pré-pandemia. Esse resultado de 2,2, 2,3 milhões continua sendo insuficiente para pagar o serviço da dívida mensal, que, conforme a gente estimou aqui, é superior a 3 milhões de reais, e tampouco há excesso de resultado para que a gente possa começar a pré-pagar ou a pagar os juros da dívida acumulada durante a pandemia. Então, infelizmente, não nos resta outra alternativa senão pré-pagar a cota sênior, e para isso a gente tem duas únicas alternativas. Uma delas é vender ativos, e o time de gestão vem trabalhando fortemente nisso desde o início do ano, porém o business de hotelaria é um business com pouca liquidez, não é um business que atrai grandes investidores institucionais, motivo pelo qual a gente não tem tido grande facilidade em encontrar possíveis compradores para os hotéis do fundo. E, por outro lado, uma outra alternativa é a gente avaliar a emissão de cotas ordinárias, de modo que a gente, com o volume captado, a gente consiga pré-pagar a cota sênior, tá? A nossa expectativa é que a gente siga um caminho ou outro ainda dentro desse ano, para que a gente possa entrar em 2023, idealmente, com a cota sênior já quitada, de modo que o fundo, sobretudo a cota ordinária, possa voltar a respirar, né? Sobre o item número 2, a possibilidade número 2, a gente tem conversado com o investidor institucional, ainda num processo de negociação, não tem absolutamente nada assinado, não tem nenhum compromisso formalizado. Obviamente, se a gente vier assinar alguma coisa, o mercado será tempestivamente informado, mas a gente tem hoje um certo nível de otimismo de que a gente tem uma boa chance de conseguir concluir a negociação com esse investidor institucional, que faria a aquisição de cotas ordinárias em montante igual ou maior ao necessário para pré-pagar a cota sênior, tá? Concluindo aqui o restante do slide, no mês de junho, dos 11 hotéis no Sul, 10 apresentaram resultados positivos, e a boa notícia é que agora, no mês de agosto, dos 11, os 11 já apresentaram resultados positivos, portanto, nos hotéis do Sul, a gente já não tem mais nenhum hotel com dívida, a gente já conseguiu devolver para o fundo os prejuízos acumulados durante a pandemia. E no caso dos hotéis de São Paulo, o Pullman encerrou o semestre ainda com um pequeno saldo de prejuízo acumulado durante a pandemia, prejuízo esse que também foi zerado agora no mês de agosto, portanto, boa notícia para todos nós. O Pullman volta a contribuir integralmente com o resultado para o fundo já agora, a partir do mês de setembro. O Ibis Barra Funda vem tendo um resultado bastante expressivo para o fundo, ele já há alguns meses zerou o prejuízo acumulado durante a pandemia e vem entregando um resultado bastante satisfatório, inclusive acima do que ele entregava pré-pandemia. E o Ibis Paraíso reverteu completamente o prejuízo acumulado em junho e voltou a distribuir dividendos para o fundo, lembrando que lá, por a gente estar numa estrutura de empresa, de SPE, a distribuição de dividendos é trimestral.
A gente teve uma distribuição trimestral agora pequena, em função da gente ter tido ainda um prejuízo acumulado em abril e maio, mas já a partir do mês de outubro, referente ao resultado do terceiro trimestre, a gente tem uma expectativa bastante boa para receber um resultado bastante satisfatório, tá? Então, a gente está bastante atento, a gente mantém a rédea curta nas operações para realmente voltar a ter resultados bastante expressivos nos hotéis do portfólio, e a nossa expectativa é que até o final do ano a gente consiga resolver a situação que hoje nos penaliza bastante, que é a questão da cota sênior. Tá? A gente tem trabalhado noite e dia em relação a esse assunto. Passando para o slide seguinte, a gente traz aqui alguns destaques do trimestre. O RevPAR, a gente já comentou, R$ 207, a ocupação de quase 60%, uma ocupação ainda aquém do que a gente acredita ter potencial, mas bem acima do que a gente vinha tendo nos últimos meses. Uma diária média de R$ 345, uma distribuição por quarto de 740, uma margem EBITDA ainda baixa, mas muito em função de, no segundo trimestre, a gente ter tido muito pouca contribuição por parte do Pullman. Vocês vão verificar que no próximo trimestre essa margem vai aumentar bastante, bem como a distribuição por quarto também. E no gráfico à direita, a gente mostra a grande evolução do RevPAR, que nada mais é que o produto, né, a multiplicação entre a diária média e a taxa de ocupação. E reparem que a gente tem o maior patamar desde o início de 2019, portanto, desde o início do fundo, né, desde o último follow-on do fundo, o que nos traz um bom senso de otimismo. Ou seja, operacionalmente falando, a gente está bastante satisfeito com a performance dos hotéis. Por outro lado, o tamanho da dívida somado ao custo de carrego da dívida nos deixa numa situação bastante delicada, motivo pelo qual a única alternativa que a gente tem é trabalhar no pré-pagamento da cota sênior, seja vendendo ativos, seja subscrevendo e integralizando novas cotas ordinárias. Tá? Pode passar, por favor. No slide seguinte, a gente traz uma rápida linha do tempo, eu não vou entrar em muitos detalhes, e aí, antes de passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade à apresentação, surgiu bastante pergunta aqui no chat. Deixa eu aproveitar que eu já estou com a palavra e deixa eu tentar responder algumas delas, e aí aquelas que eu eventualmente não responder agora, eu respondo no chat enquanto o Lucas dá continuidade à apresentação. Tá? O Rafael pergunta qual é a perspectiva de distribuição para os investidores na cota ordinária. Rafael, enquanto existir cota sênior, não há perspectiva para voltar a distribuir cota ordinária. Por quê? Porque hoje, como eu expliquei, o serviço da dívida mensal da cota sênior é maior do que o resultado que os hotéis do fundo geram. Tá? Então, a gente não consegue nem pagar o serviço da dívida mensal e tampouco começar a pagar os R$ 23 ou R$ 24 por cota sênior que estão acruados não pagos no saldo devedor. Tá? Então, infelizmente, sem o pré-pagamento da cota sênior, a gente não tem nenhuma perspectiva de retomar o pagamento da cota ordinária e tampouco gerar uma valorização no mercado secundário. A partir da venda de algum ativo ou da subscrição de novas cotas ordinárias para que esse capital seja utilizado para pré-pagar a cota sênior, aí sim a gente volta a ter uma perspectiva clara de distribuição de rendimentos da cota ordinária e, naturalmente, de retomada da valorização no mercado secundário. Bom, tem uma pergunta aqui de como apresentar oportunidades ao fundo. A gente hoje não tem analisado nenhum tipo de oportunidade, a gente obviamente precisa resolver a situação da cota sênior, mas o nosso e-mail é ri@xpasset.com.br, pode receber quaisquer oportunidades. O Guto pergunta se a venda do hotel não for suficiente para quitar os 205 milhões, como será feita a amortização parcial? A resposta é sim, Guto. Quanto mais a gente tiver caixa, mais a gente pré-paga a cota sênior. Idealmente, a gente gostaria de pré-pagar tudo, até porque é um carrego muito elevado, né? Quase 19% ao ano, como eu mencionei, mas em caso de liquidez parcial, a gente fará sim uma amortização parcial, que certamente já ajudaria a situação do fundo.
O Gustavo pede para atualizar o fluxo de pagamento de rendimentos para XPHT12. Gustavo, XPHT12 é a cota ordinária, não existe um fluxo de pagamento de rendimentos. A XPHT12 só recebe rendimentos quando do término do pagamento dos juros da cota sênior, e o fluxo de pagamento da cota sênior vai ser demonstrado alguns slides à frente, basicamente tem no regulamento, é 1/6 por semestre, a começar no final do primeiro semestre de 2023. Tá? Porém, conforme a gente vem falando aqui na vídeo, a nossa expectativa, o nosso desejo é pré-pagar essa cota sênior integralmente antes do início da amortização ordinária, que seria no final do primeiro semestre do ano que vem. Tá? Rafael pergunta quando esse saldo vai ultrapassar o valor da dívida mensal e o fundo começar a acumular pagamentos para as ordinárias. Rafael, hoje, com esse carrego de 19% ao ano, a conta não fecha. Tá? A gente precisa pré-pagar a cota sênior, a não ser que o CDI viesse para um patamar bastante baixo e saudável nos próximos meses, o que a gente não acredita que vai acontecer. A gente acha que o CDI vai permanecer num patamar elevado, pelo menos até o final do ano que vem, motivo pelo qual continuar carregando a cota sênior é inviável, porque o saldo devedor vai continuar crescendo mês a mês. Tá? Bom, o Arthur pergunta se é possível abrir janela para a conversão de sênior em ordinária. A resposta é sim. A sênior pode converter suas cotas em cota ordinária a qualquer tempo. A questão é que ninguém quer. Tá? Naturalmente, o cotista sênior enxerga essa cota como um crédito, e a cota ordinária hoje tem muito mais a perder do que a cota sênior. Tá? Então, sim, existe a possibilidade de conversão, mas não há nenhuma demanda por parte dos cotistas ordinários, ou melhor, seniors. Bom, o Maurício comenta que a cota senior está em torno de R$112, mas o patrimônio é de R$94. Pré-pagar significa um downside? Maurício, não, na verdade, a cota patrimonial senior é exatamente igual ao valor do principal com os juros acumulados, acruados, não pagos. Esse valor hoje é de quase R$125 por cota, tá? Aproximadamente. Provavelmente o valor patrimonial de 94 que você está olhando já é o blend do fundo inteiro, somando cota sênior e cota ordinária. Tá? Então, na verdade, a cota sênior de tela igual a R$112 está abaixo do valor patrimonial, que é quanto o cotista sênior receberia em caso de pré-pagamento da cota sênior. Tá? O Arthur pergunta se o custo mensal é 3 milhões por mês, pensam em pré-pagar em torno de pelo menos 1/3 da sênior? A resposta é, a gente pensa em pré-pagar 100%. Se a gente não conseguir, a gente quer pré-pagar o máximo que a gente conseguir, no mínimo 1/3, mas o ideal é a gente conseguir pré-pagar 100%, porque com esse custo de 19% ao ano, a gente definitivamente vai ficar enxugando gelo, dado que o fundo não terá resultado suficiente para sobejar o serviço da dívida da cota sênior para permitir voltar a distribuir rendimentos para a cota ordinária. Tá? Bom, a Eliane pergunta se haveria uma subscrição do XPHT12 para investidor institucional em mais ou menos que 200 milhões para quitar XPHT11 e, consequentemente, diluiria os cotistas do XPHT12 nos preços de mercado atual, correto? Nos preços de mercado atual, correto? A resposta é sim. É isso mesmo, Eliane. Se, por um lado, passa uma impressão de que há uma diluição para os cotistas ordinários em D0, e de fato há, por outro, o pré-pagamento da cota sênior, mesmo com eventual diluição do cotista ordinário, viabiliza a retomada de distribuição de dividendos na largada para o cotista ordinário. Tá? Então, é algo que está sendo bastante estudado, e mesmo com eventual diluição, a gente entende que faz todo sentido. Porém, uma decisão como essa, ela é pauta de assembleia, e se, porventura, a gente efetivamente avançar nessa solução de emissão de cotas ordinárias, isso será pauta de assembleia, e, portanto, todos vocês, cotistas, terão o direito
de participar e votar a favor ou contra. Tá? Então, tem uma pergunta de uma pessoa que não se identificou. A subscrição, no caso da cota ordinária, provavelmente não deve ter adesão, na minha visão. A gestão está otimista com a venda de ativos? Bom, a resposta aqui é a seguinte: a gente também acha que teria baixa adesão dos investidores atuais do fundo numa eventual emissão de cotas ordinárias, mas, como a gente comentou, existe uma negociação em andamento para que um único investidor institucional faça a subscrição de 100% do valor necessário, caso ninguém mais queira comprar. Então, a gente tem tranquilidade de que, apesar das dificuldades, se essa negociação se concretizar, a gente teria, sim, um investidor âncora que estaria disposto, eventualmente, a comprar 100% das cotas ordinárias que vierem a ser emitidas. Tá? Sobre a venda de ativos, a gente tem trabalhado nessa opção desde o início do ano, já conversamos com vários players, mas, infelizmente, a gente ainda não teve nenhum engajamento de nenhum player disposto a colocar uma proposta firme. Então, eu diria que, pelo menos no curto prazo, infelizmente, a visão não é tão otimista quanto a venda de ativos, sobretudo pela baixa liquidez que esse business tem. O Peterson pergunta se, numa eventual subscrição de cotas, ou melhor, novas emissões de cotas, tem possibilidade de ser aberto para novos investidores? A resposta é sim. Uma nova emissão, ela certamente vai permitir, número 1, a subscrição dos cotistas atuais pelo direito de preferência, e, número 2, o ingresso de novos cotistas a partir da subscrição nessa oferta. Tá? Então, esse é um direito assegurado por lei para aqueles que quiserem participar. Esse direito será concedido. O Guto pergunta quando serão convertidas as cotas subordinadas em ordinárias. A gente mostra isso também ao longo da apresentação, tem uma tabelinha que mostra quando que as cotas subordinadas podem ser convertidas em cotas ordinárias, a gente vai mostrar ao longo da apresentação. Mas outras duas perguntas, eu vou responder mais essas duas, vou passar a palavra para o Lucas, e se houverem novas perguntas, eu me comprometo a responder aqui ao longo da apresentação pelo próprio chat, tá? Até para a gente conseguir andar com a apresentação. Tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou. Em último caso, se o fundo não conseguir honrar o início da amortização da cota ordinária, o que ocorre? Na verdade, a amortização da cota sênior, né? Imagino que você tenha escrito errado. Se a gente não conseguir honrar o início da amortização da cota sênior, os cotistas sêniors podem exigir que o fundo faça uma venda forçada de ativos para honrar com o pagamento. Então, é um cenário, na minha opinião, muito ruim, porque a gente se veria numa situação de ter que vender ativos a qualquer preço. Isso naturalmente prejudicaria o patrimônio, sobretudo dos cotistas ordinaristas, que precisam esperar o cotista sênior receber todo o saldo para voltarem a receber alguma coisa. E o André pergunta, por fim, se havendo emissão haveria preferência. A resposta é sim, havendo emissão das cotas ordinárias, todos os cotistas atuais terão direito de preferência, tá bom? Bom, respondi aqui, acho que os pontos centrais que envolvem o fundo hoje. Vou passar a palavra para o Lucas para a gente dar continuidade à apresentação. Perfeito. Boa tarde a todos, obrigado pela participação. Dando sequência no cenário macro, rapidamente sobre o PIB, a gente passou por uma revisão recente de projeção, então o PIB em 2022 com uma variação de 2%, isso é um ótimo sinal. A gente lembra aqui que a operação hoteleira ela tem uma correlação muito grande com a economia real, né? Então, se o nível de atividade volta, as empresas voltam a comercializar, a fazer negócios, a planejar, tudo isso afeta positivamente a ocupação dos hotéis, a gente tem sentido isso. Então, esse é um indicador importante, ainda que modesto, para o ano de 2022. A partir de 2023, a gente observa aqui um certo efeito colateral. Então, hoje, com uma política macro mais restritiva, mas com as distorções, isso acaba alongando um pouco os efeitos. Então, em 2023, os economistas têm uma previsão muito baixa de crescimento do PIB, de 0,4%. Isso vai depender muito aí dos próximos meses, de como vai ser esse planejamento para o ano que vem. A gente ainda tem eleições também para poder avaliar. 2024, novamente, aí uma
retomada, mas também ainda modesta. Em relação à Selic, já comentado, 13,75% a taxa básica atual. O Copom, na última reunião, ainda colocou que o aperto monetário ele não foi finalizado, então isso significa que ainda a pressão inflacionária está grande. A gente ainda tem observado diversos elementos. A gente teve a questão da guerra, a gente tem ainda efeitos de matéria-prima, falta também de matéria-prima ainda no geral, inclusive na construção civil. Então, tudo isso acaba mantendo a pressão, mas aqui já é uma sinalização que a gente, ao menos, está perto desse ciclo de aperto monetário que a gente vai ver em alguns gráficos aqui que dá para perceber uma melhora aí na perspectiva dos próximos meses. Seguindo, na próxima página, a gente tem a pesquisa industrial mensal. Então, os patamares atuais ainda estão baixos, se a gente comparar com a retomada em V que a gente viu depois do início da pandemia. Então, por volta de julho de 2020, a gente viu esse indicador voltar e crescer bem forte. Foi o que segurou bastante aí o Brasil em termos de geração de empregos. Então, a indústria foi muito importante naquele momento, ainda é e será sempre, mas isso foi um ponto muito positivo para o Brasil, ainda que tenha sofrido, ter segurado pelo menos um pouco dos efeitos. Em junho, foi interrompida aí uma sequência de 4 meses de subida desse indicador, mas ainda no segundo trimestre teve um fechamento positivo, o que é um fator também importante. A gente isso acaba afetando também toda a atividade econômica e também a geração de empregos. A gente vai observar nos próximos meses, é um indicador super importante de monitoramento. Em relação ao índice de confiança empresarial, no trimestre passado, a gente tinha trago aqui um certo pessimismo, uma neutralidade. Esse indicador ele melhorou nesse trimestre, mas na análise aí de alguns especialistas, ele tem uma perspectiva, de certa forma, neutra para os próximos meses. Isso tem muita relação com o período eleitoral, né, que está se iniciando. De toda forma, ele já melhorou um pouco, e isso ajuda com certeza em relação a possíveis investimentos, não no nível que todos nós desejamos, mas ao menos uma perspectiva neutra já segura um pouco e mantém a atividade. A gente espera que esse indicador possa melhorar no próximo trimestre. Em relação à inflação, uma inflação ainda elevada, né, em 2022, a previsão de 7% no IPCA e 11% do IGPM. A partir de 2023, um recuo, mas esse recuo ainda está sendo constantemente revisado, porque ainda existe aí uma certa pressão inflacionária. A gente tem ainda questões macros relevantes, questão fiscal, mas a priori, a partir de 24 é que a gente vai ter aí um maior controle. De toda forma, os níveis de inflação para 2023 já vão permitir uma melhor atividade econômica em relação a 2022. Então, 2022 a gente está lidando com uma alta taxa de juros e ainda com uma elevada inflação. Então, tudo isso tem um efeito muito negativo. Então, a partir do ano que vem, aí a estimativa é que isso comece a se controlar, e a gente vai acompanhar. Em relação ao CAGED, diria aí o principal indicador para a gente em termos de atividade nos últimos meses. Ele tem seguido aí com uma geração líquida positiva de vagas. Em relação ao acumulado de 2022, o saldo é positivo, de 1,3 milhão de vagas. Isso é muito importante. E tem aí contribuído para o consumo das famílias. A gente tem visto uma pressão inflacionária reportada desse elemento, e justamente também tem uma certa combinação também com auxílios e questões fiscais que foram utilizadas recentemente para poder minimizar os efeitos aí da pandemia e desse pós-pandemia. Em relação aos setores, o comércio e a agricultura foram os destaques positivos. Então, o Brasil muito forte na questão da agricultura e no posicionamento também de exportação. Isso acaba gerando todo um efeito na cadeia, e de fato também o comércio tem aí fortalecido essa questão de geração de vagas. Dando sequência no resultado do fundo, como o Carrasco já destacou, a gente teve um aumento no nível de rendimentos.
distribuímos 0,86 por cota sênior no segundo trimestre de 2022, o que é uma subida muito importante. E lembrando, aqui a gente ainda não tem a contribuição do Puma, né, que devolveu agora em julho, com efeito caixa em agosto, os adiantamentos. Então, com isso, a gente vai ter, a partir do terceiro trimestre, tanto o Puma quanto o Paraíso contribuindo aqui na linha de receitas. O Paraíso ele recuperou o prejuízo acumulado em junho e fez a primeira distribuição em julho, ainda modesta, obviamente, mas também já coloca o fundo numa posição de portfólio muito mais forte aí para o segundo semestre. Esse é o principal destaque. Como o Carrasco comentou, a gente tem as características das classes aqui no lado direito do slide, sempre importante acompanhar. Tem a questão da conversão da subordinada, então a gente tem as janelas previstas, tá, de acordo com o regulamento. E, além disso, o relatório mensal, a gente tem uma série de detalhes também importantes das cotas que a gente traz lá e publica todo mês na CVM. Dando sequência, aqui o saldo acumulado da cota sênior, em 203 milhões no fechamento de junho, aproximadamente 205 no fechamento de julho, com esse acúmulo da renda base, que é o CDI, que é o DI, e a renda extra, que é esse mais 5, a partir de 30/12 de 2020, a gente precisa conseguir limpar esse saldo para que realmente seja viável voltar a distribuir para a cota ordinária. Então, como o Carrasco trouxe, pelo nível de resultado, até histórico do fundo também, e esse accrual que acabou ficando mais agudo aí com o efeito da pandemia, de fato, torna imperativo buscar outras soluções, principalmente relacionadas aí ao pré-pagamento da sênior. No lado direito também características, tá, das duas classes. Vamos seguir para o próximo slide, por favor. Aqui, evolução histórica. Então, como a cota sênior ela tem um prazo de duração, no fim, o fundo ele vai ser regido por cotas ordinárias, assim como a subordinada também um dia passará por conversão. Então, com isso, a gente acompanha a evolução da cota ordinária. Obviamente, ela vem sofrendo tanto com o efeito do accrual da cota sênior, quanto também das marcações dos ativos, né, nos últimos fechamentos de balanços. A gente refletiu ali na contabilidade o valor de mercado naquele momento. No último balanço de 31/12 de 2021, a gente já viu uma melhora importante, mas ainda tinha assim um certo conservadorismo, porque, né, a gente viu um 2021 ainda difícil para a indústria hoteleira. A gente começou 2022 patinando, com efeitos da Omicron, mas agora sim se consolidou e a gente tem aí um cenário muito melhor de perspectivas aí para os ativos do fundo. Dando sequência nos indicadores operacionais, a gente teve um RevPAR muito importante, aí esse indicador é um dos principais aí dentro da indústria hoteleira, pela combinação da ocupação com a diária média. O nível de 207 é um nível até historicamente muito forte, pensando no portfólio do XP Hotéis. A gente viu isso naquele segundo slide que o Carrasco apresentou com a evolução histórica do RevPAR. Inclusive, em relação ao segundo trimestre de 2019, a gente também bateu. Então, isso é muito importante. A gente tem aqui algumas questões importantes de mencionar. A gente vê o portfólio do Sul muito forte, inclusive fazendo resultados melhores do que o nível pré-pandemia. Então, ali no trabalho da Atrio, em combinação também com as regiões, a gente vê que os hotéis, apesar de business, eles têm também atraído uma parte de turismo, uma parte que antes não era tão forte ali nos hotéis. Então, isso tem contribuído, inclusive, para uma melhora da performance, além da margem, com certeza, também trabalhada lá a nível de custos, que a gente trabalhou em todo o portfólio. Mas, falando de RevPAR, isso tem sido uma tona aí nos hotéis do fundo. Os hotéis de São Paulo um pouco mais lentos, mas a gente vai ver no próximo slide, inclusive, que eles estão num patamar bem interessante falando hoje, né? A nível de ocupação, a gente fechou o segundo trimestre com 60% no portfólio, também com uma boa oportunidade de melhora desse indicador, mas de toda forma é um indicador que já traz um nível muito mais otimista e muito mais importante aí para a gente conseguir gerar mais renda no fundo. Falando da receita dos ativos, então o Expo e o portfólio do Sul, que
tem sido os ativos que contribuem para o fundo, pelo menos no primeiro semestre, justamente porque o Puma ainda estava devolvendo esses adiantamentos do período da pandemia, e o Paraíso ele estava recuperando o prejuízo acumulado. Então, aí, a partir do terceiro trimestre, a gente vai ver um resultado mais interessante e distribuído aí no portfólio. Em relação à diária média, a gente comentou algumas vezes durante a pandemia e também nesse pós-pandemia que a estratégia foi segurar a diária média, ou seja, não vamos baixar simplesmente pelo fato da ocupação não estar tão alta, porque a gente viu nos testes, tiveram testes nos hotéis, a gente viu que a elasticidade era muito baixa, então a gente diminuía, mas a ocupação não vinha respondendo em cima da diminuição em alguns testes. Então, com isso, a estratégia primária foi, de fato, manter, e aí, com a retomada da atividade, com a retomada da demanda, os hotéis vêm subindo essa diária média, pouco a pouco, acompanhando, claro, a concorrência, mas esse é um movimento, vamos colocar, geral dessa indústria. Então, com isso, a gente acaba também nos beneficiando, tendo aí uma diária média um pouco maior do que o histórico. Em relação à distribuição por quarto, a mesma lógica da receita dos ativos, com o Puma ainda zerado e o Paraíso aqui com efeito caixa em julho, voltando a distribuir, mas ainda modesto, porque boa parte dos meses foi para recuperar o prejuízo acumulado. E, por fim, a margem de distribuição do portfólio ainda baixa, já explicado pelo Carrasco, principalmente pela ausência desses dois hotéis mencionados. Isso vai mudar agora a partir do terceiro trimestre. Dando sequência, no próximo slide, a gente tem uma evolução histórica aqui, pegando 4 períodos, 4 anos importantes e também de existência do fundo com esse portfólio, né? O fundo começou em 2018, mas foi no início de 2019 que a gente passou a contar com os ativos de São Paulo, principalmente o Expo e o Puma. E aí, olhando a série histórica, a gente vê que a nível de taxa de ocupação, os hotéis do Sul estão acima, inclusive de 2019, isso já vem sendo uma tona, essa curva passou a ser superada a partir de abril, então isso é muito interessante, muito importante aqui dentro do XP Hotéis, ainda que o portfólio do Sul tenha um menor peso em relação ao de São Paulo, é fato que ele contribui de uma forma recorrente e traz aqui, sim, uma contribuição muito importante para o fundo. Falando de São Paulo, também chegamos agora a um nível de ocupação que bate o nível pré-pandemia, então a gente tem aqui na cidade de São Paulo uma recorrência maior de eventos, isso beneficia muito os hotéis, então a gente tem visto essa fonte de receita subir e junto com os eventos a gente tem toda uma questão de ocupação, seja de empresas, seja das convenções, seja também de delegações, enfim, a gente tem isso de uma forma muito forte, contribuindo na performance desses ativos, e além disso, a própria retomada da atividade das empresas, planejamento estratégico, convenções, questões comerciais também, de vendas, promoções, né, de produtos, tudo isso contribui bastante para a gente voltar a ter um nível de ocupação. E aí, olhando o XP Hotéis na combinação desse portfólio, também ele acaba superando em ocupação o nível de 2021, e a gente vê aí a recuperação muito forte. Falando de RevPAR, também nessa linha, com os hotéis do Sul mais fortes, bem mais fortes em relação a 2019, nessa combinação de diária média com ocupação, diária média subiu de uma forma relevante lá dentro dessa oportunidade, então isso contribuiu para melhorar esse indicador. O portfólio de São Paulo também nessa mesma linha, um pouco mais devagar, com um pouco mais de dificuldade, principalmente porque a cidade ainda demorou um pouco mais para poder voltar ao nível de circulação, mas hoje a gente acaba observando aí um funcionamento muito interessante nos ativos. E aí XP Hotéis como um todo, nesse indicador acima dos demais períodos. Evoluindo no próximo slide, a gente entra dentro da questão de mercado. Aí, em relação ao volume, a gente tem um volume muito baixo,
Então, isso passa muito pela questão também do fundo, do saldo atual da Senior. A gente vê que existe, claro, um conservadorismo, isso é natural, existe um maior receio, e aí uma combinação de pandemia com esse accrual acaba diminuindo, por exemplo, o nível de trading da cota ordinária. Então, dentro dos benefícios da gente trabalhar a amortização da Senior, é também a questão da liquidez. Então, a ordinária ela pode ganhar não só uma retomada de rendimentos, como também vai ganhar, com certeza, uma maior liquidez no secundário. Então, tudo isso tem sido avaliado e faz parte aqui do estudo da gestão. Tá? Em relação à evolução do valor da cota, já comentado, a gente tem um desconto do valor de mercado em relação ao valor patrimonial, 53% de desconto em relação à ordinária e 15% em relação à senior. Então, aí também dentro desse contexto muito mais de incerteza, tanto a nível do fundo, também a nível da indústria, apesar que a indústria e também os resultados, eles voltaram a acontecer, então a gente tem sim uma perspectiva positiva em relação aos próximos meses. Em relação à base de cotistas, o perfil muito parecido com o trimestre anterior, 32% institucional, investidores por região concentrados no Sudeste, 87,6% do fundo. Quantidade de cotistas, a gente teve uma queda de 5% em relação ao trimestre anterior, mas ainda uma quantidade muito modesta, principalmente por essa menor liquidez no secundário. No próximo slide, falando um pouco sobre o XP Hotéis, então, uma concentração do fundo na região sudeste, 75% dos quartos, por administradora Accor, aqui nos hotéis de São Paulo, e a Atrio nos hotéis do Sul. Em termos de bandeira, Puma, 33,3% dos quartos, então é o ativo de maior peso. O segundo ativo de maior peso é o Ibis Barra Funda. A gente tem 8 cidades no sul, né? São 11 hotéis em 8 cidades, então quartos por cidade. A cidade de São Paulo é a principal cidade aqui no portfólio, mas Porto Alegre e Curitiba são outras duas importantes cidades aí na distribuição dos ativos do fundo. E por fim, a gente traz características dos hotéis, muito mais para ilustrar. Reforço que a gente, no relatório mensal, desde sempre, mas principalmente com o início da pandemia, a gente sempre traz lá detalhes da performance e outros detalhes importantes dos ativos, então é super importante acompanhar, assim como também para tirar diversas dúvidas, não só via relatório gerencial, como a gente tem o canal de RI, no final a gente tem, inclusive, e-mails. A gente fica à disposição. Eu volto a palavra para o Pedro Carrasco para a gente poder fechar aqui a apresentação. Muito obrigado. A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Hotéis está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo, xpasset.com.br/xphotéis. Agradecemos a participação de todos. Uma boa tarde.